Fala galera, meu nome é Antônio Rivas, a gente está dando continuidade aqui ao nosso bloco de cirurgia vascular. A gente vai falar agora um pouco sobre insuficiência venosa crônica. Qual a importância desse tema? Insuficiência venosa crônica é o distúrbio mais comum do sistema venoso periférico. Comum quanto? Isso atinge cerca de 10 a 30% da população adulta. E as manifestações da insuficiência venosa crônica vão desde telangiectasias, passando por dor, por veias varicosas, lipodermatosclerose, úlceras, como a gente vai ver em detalhes a seguir. Muito bem, como acontece? Qual é o mecanismo fisiopatológico para a insuficiência venosa crônica? Antes da gente entender a doença, a gente precisa entender como funciona o sistema saudável. O sangue, o sangue venoso, ele vai sempre da porção distal para a porção proximal, ou seja, ele vai dos membros em direção ao coração, e ele faz isso através de basicamente 3 sistemas. A gente tem o sistema venoso profundo, que são as veias que estão abaixo da face muscular, o sistema venoso superficial, que são as veias que estão acima da face muscular, e a gente tem as veias comunicantes, que fazem a comunicação do sistema superficial para o sistema profundo. O sangue, como eu falei, ele sempre flui de distal para proximal. Lembra que a veia venha em sentido ao coração. Então, sempre de distal para proximal, e ela sempre se desloca do sistema venoso superficial em direção ao sistema venoso profundo. Isso é como deve acontecer fisiologicamente o trânsito do sangue no sistema venoso. Muito bem, quais são os mecanismos que garantem que o sistema sempre faça esse trajeto de distal para proximal e do sistema superficial para o sistema profundo? Basicamente, são 2 mecanismos. O primeiro deles são as válvulas. As veias, elas são dotadas de válvulas que permitem apenas o fluxo unidirecional do sangue. Então, ela não permite que o sangue volte, ou seja, que aquele sangue que está subindo desça de volta para as extremidades. E ela também, teoricamente, não permite que o sangue vá do sistema venoso profundo em direção ao sistema venoso superficial. Então, as válvulas são um dos mecanismos que compõem esse fluxo unidirecional do sangue venoso. E o outro mecanismo é a contração da musculatura da panturrilha. Quando você contrai a musculatura da panturrilha, isso aperta ali o sistema venoso, e como você tem esse sistema de válvula, o sangue só é propelido num sentido, que é de distal em direção a proximal. Muito bem, e como acontece ou quando acontece a insuficiência venosa crônica ou insuficiência venosa periférica? Basicamente em 2 situações. Quando você tem ou a obstrução do fluxo sanguíneo no sistema venoso profundo, ou então quando você tem a degeneração crônica, cujo motivo a gente não sabe bem por que acontece, dos sistemas de válvula. Como funcionam essas 2 situações, Rivas, do ponto de vista fisiopatológico? Quando você tem a obstrução do sistema venoso profundo, isso aumenta muito a pressão aqui, no sistema venoso profundo. Esse aumento da pressão do sistema venoso profundo vai levar à destruição, à degeneração das válvulas, tanto do sistema venoso profundo como do sistema venoso comunicante. E isso fatalmente vai levar ao aumento da pressão no sistema venoso superficial, e, consequentemente, você vai ter a destruição das válvulas nesse sistema também. E aí, quando isso acontece, o sangue vai lá e vai se acumular no membro inferior, ao invés de ascender, de caminhar corretamente do membro inferior em direção ao coração. Então, você tem um aumento da pressão no sistema venoso. Essa é uma das causas. A outra situação não envolve necessariamente a obstrução do sistema venoso profundo, mas é uma degeneração idiopática, a gente não entende muito bem, das válvulas. E isso faz com que o sangue também se acumule no membro inferior. Muito bem. Eu entendi isso, Rivas. Então você está me dizendo que a fisiopatologia da insuficiência venosa crônica ou da insuficiência venosa periférica, ela envolve a falência das válvulas, e isso leva ao comprometimento do escoamento venoso dos membros inferiores. É isso? Sim, é isso. Esse comprometimento no escoamento venoso vai fazer com que haja o quê? O aumento da pressão venosa nos membros inferiores. Esse aumento da pressão venosa leva à dilatação das veias e aumento da permeabilidade vascular. E aí, quando você tem o aumento da permeabilidade vascular, é quando você começa a ter
outros problemas relacionados à insuficiência venosa crônica, que não só esse edema, aumento da pressão, aumento do líquido ali no membro. Quando você tem aumento da permeabilidade vascular, isso leva ao extravasamento de macromoléculas. Tem macromoléculas que deviam estar no vaso e vão se acumular na região da periferia, do subcutâneo e pele. Essas macromoléculas que não deveriam estar ali aonde? Na pele / subcutâneo, elas acabam produzindo um quadro de inflamação crônica. Então esse aumento da permeabilidade vascular, ele leva a edema e a liberação de mediadores inflamatórios, que são secundários a extravasamento das macromoléculas. E aí, quando você tem extravasamento de macromoléculas e inflamação, a inflamação promove mais ainda aumento da permeabilidade vascular. E aí você tem mais extravasamento de macromoléculas, piora da inflamação crônica, e aí você começa a ter alterações cutâneas. Então isso aqui é um ciclo vicioso. E se você não interrompe, você vai ter sintomas cada vez piores relacionados à insuficiência venosa crônica. Rivas, você vai conversar comigo sobre quais são esses sintomas? Sim, a gente vai entrar nisso em detalhes em breve. Mas antes disso, só para você dividir aí as gavetinhas dentro da sua cabeça, a gente tem 3 principais etiologias, 3 principais naturezas de insuficiência venosa crônica ou insuficiência venosa periférica. Essas etiologias são etiologia congênita. Etiologia congênita é quando a criança já nasce com a patologia, ela já nasce com a insuficiência venosa crônica, com a insuficiência venosa periférica. Existem diversas causas para a insuficiência venosa periférica congênita. A gente não vai entrar muito nesse aspecto, porque isso não é cobrado em prova. Agora, os 2 principais tipos de insuficiência venosa periférica que surgem aí para você são insuficiência venosa periférica primária e insuficiência venosa periférica secundária. Então, esquece a congênita por enquanto, saiba só que ela exista. O que é a insuficiência venosa periférica primária, Rivas? Insuficiência venosa periférica primária é uma entidade que ela é idiopática e ela é multifatorial. A gente não sabe exatamente qual a causa da insuficiência venosa crônica primária. A gente sabe simplesmente que ela acontece. E essa é a principal causa de insuficiência venosa crônica ou insuficiência venosa periférica, como vocês prefiram chamar. E a outra causa de insuficiência venosa periférica é quando eu tenho uma causa secundária a alguma obstrução. Como, por exemplo, quando você tem uma sequela de trombose venosa profunda. Lembra, quando você tem um trombo no sistema venoso profundo, isso aumenta a pressão venosa, leva à destruição ou mau funcionamento das válvulas, e aí você tem acúmulo de sangue com redução do retorno venoso, isso promove edema, extravasamento de macromoléculas, processo inflamatório crônico, e desencadeia todo aquele processo que a gente acabou de discutir. Então, a insuficiência venosa crônica secundária é uma insuficiência venosa crônica secundária a uma obstrução do sistema venoso profundo. E a principal causa de insuficiência venosa crônica secundária é a trombose venosa profunda. Muito bem, então olha só, uma tabela com os principais fatores de risco para insuficiência venosa periférica / insuficiência venosa crônica, tanto primária quanto secundária. São fatores de risco: idade avançada, e esse é o principal fator de risco para insuficiência venosa, e é importante deixar claro que é principalmente para insuficiência venosa primária. História familiar de insuficiência venosa, também relacionada à insuficiência venosa primária. Sexo feminino e multiparidade, também relacionados à insuficiência venosa primária. Obesidade. Ortostase prolongada, o pessoal que fica muito tempo de pé, também relacionados à insuficiência venosa crônica de natureza primária. História prévia de trombose venosa profunda. Aí aqui a gente já tem um predisponente relacionado à etiologia secundária, sequela de trombose venosa profunda. E o sedentarismo também é um fator de risco para a insuficiência venosa crônica. Tudo bem, Rivas. Eu já entendi por que acontece a insuficiência venosa crônica, sei que ela pode ser dividida em primária e secundária, sei como é que é o fluxo fisiológico de sangue do sistema venoso, sei também como é quando esse fluxo sofre alteração. Agora conta para mim, quais são os elementos clínicos que me fazem identificar um quadro de insuficiência venosa periférica / insuficiência venosa crônica? Aqui no quadro para vocês, olha só, presta atenção. O mais comum, e é o que geralmente aparece nas provas, como um dos elementos clínicos aí, é a dor ou fadiga nas pernas. Os pacientes que têm insuficiência venosa periférica
comumente se queixam dessa sensação de dor ou fadiga. E como é que é essa dor? É uma dor que piora o ortostatismo, ou seja, quando o paciente fica muito tempo de pé, ele sente piora da dor, e essa dor melhora quando ele levanta os membros ou então quando ele caminha, quando ele deambula, a dor alivia. Essa é a dor característica da insuficiência venosa periférica. Muito bem, outros achados, Rivas. É comum a gente ter a dilatação venosa. Por que a dilatação venosa acontece? Porque o sistema venoso ele começa a trabalhar sob alta pressão. Lembra, as válvulas garantem que você tenha um fluxo unidirecional e que aquela coluna de sangue que está acima das válvulas não volte, não retroceda. Mas quando a válvula está disfuncionalizada, é uma válvula que não funciona, toda aquela coluna de sangue vai fazer pressão ali para o sistema venoso dos membros inferiores. E isso vai fazer com que as veias dilatem. E aí você tem as chamadas varizes, que são as veias dilatadas. A gente também tem edema, que geralmente não está presente durante a manhã e se torna mais visível ao longo do passar do dia. Mais comumente você consegue observar esse edema ao final da tarde / noite, um edema dito vespertino. Por que ele é vespertino? Porque a pessoa passa o dia inteiro em pé, vai acumulando aquela coluna de líquido ali na veia incompetente, aquele líquido começa a extravasar e a consequência do extravasamento de líquido ali, da permeabilidade capilar aumentada, é justamente o edema. A gente também pode observar hipercromia cutânea, decorrente do acúmulo de hemosiderina, que é uma macromolécula proveniente do metabolismo aí dos eritrócitos. A presença de eczema, coceira. Por que isso acontece, Rivas? Porque você tem aquele processo inflamatório crônico, secundário a extravasamento de macromoléculas. E como consequência desse processo, a pessoa desenvolve eczema cutâneo. Vai apresentar prurido, vai apresentar uma pele ressecada, uma pele com um aspecto alterado. E além disso, como alterações finais aí da insuficiência venosa periférica crônica, a gente tem fibrose cutânea, atrofia da pele e do tecido celular subcutâneo e também pode ter ulcerações. O processo inflamatório associado à fibrose leva à diminuição da vascularização da pele. Por consequência, tem menos oxigênio chegando na pele e, eventualmente, pode haver uma ulceração cutânea. Então, essas manifestações são as manifestações terminais, as manifestações aí mais graves da insuficiência venosa periférica. Então, esse aqui é mais ou menos o aspecto de um paciente com insuficiência venosa periférica grave. O que ele vai ter? Ele vai ter uma úlcera, presença daquela pele e tecido subcutâneo atróficos. Perceba, olha só como vem o diâmetro aqui da panturrilha e do nada ela estreita nessa região onde você tem o acometimento aí pela lipodermatosclerose. Então a pele é atrófica, o subcutâneo é atrófico, você pode ter a presença de úlceras, é uma pele com uma coloração escurecida, é uma pele também onde você vai ter prurido, eczema. Essas são as características de um quadro de insuficiência venosa crônica. Rivas, eu preciso ter tudo isso para ter insuficiência venosa crônica? Não, às vezes você só tem umas telangiectasiazinhas, uns vasinhos safados ali, mas o paciente já se queixa daquela dor, em cansaço, que piora com ortostatismo. Isso já deve te dar um estalo, um sinal de que esse paciente está desenvolvendo uma insuficiência venosa periférica. Muito bem, Rivas. Legal, entendi. Entendi quais são as manifestações clínicas, entendi quais as naturezas das manifestações. E agora, se tem mais alguma coisa para me dizer? Na verdade, eu tenho. Essa tabelinha aqui é uma coisa que é batida de prova. E eles sempre perguntam, como você diferencia uma úlcera venosa de uma úlcera arterial de membro inferior? E mas essa diferenciação é relevante? A resposta é sim, é. A gente sabe que úlcera em membro inferior pode ser tanto uma manifestação de insuficiência arterial como de insuficiência venosa. E essas úlceras têm características diferentes que permitam que eu faça o diagnóstico se o que eu tenho ali diante de mim é uma insuficiência venosa ou uma insuficiência arterial. E quais são essas características? Olha no quadro. Primeira coisa em relação à localização da úlcera. As úlceras venosas geralmente têm uma localização medial. Essa é a topografia mais comum de úlcera venosa na perna. É aquela úlcera ali no meio das canelas, fica bem aqui na porção medial da perna. Por outro lado, as úlceras arteriais, elas são distais, mas não têm uma localização específica. Elas surgem em decorrência ali daquela isquemia e elas vão aparecer no lugar onde você tiver a isquemia da pele mais crítica. Então, ou então elas podem também aparecer secundárias a um trauma. O paciente bateu a perna, tem aquela insuficiência arterial, a úlcera não cicatriza, o lugar onde ele bateu é onde vai aparecer essa úlcera crônica. Então, a localização da úlcera
é um critério importante. Rivas, eu posso ter úlcera arterial na face medial da perna? Pode, mas a úlcera venosa quase sempre só acontece na face medial e não costuma acontecer em outros segmentos aí da perna. Tá bom, que mais? Relação à dor. Em geral, as úlceras venosas elas são pouco ou moderadamente dolorosas e a dor na úlcera melhora quando você leva o membro. Por outro lado, a úlcera arterial ela é extremamente dolorosa e a dor melhora com o membro pendente. Qual é o racional disso? Na insuficiência venosa, você tem um acúmulo de sangue por conta da insuficiência valvar. Então, se você levanta o membro, a dor melhora, inclusive a dor da úlcera. Por outro lado, na úlcera arterial, a dor é decorrente da isquemia ali. Então, como você melhora a isquemia? Se você coloca aquele membro abaixo do nível do coração, você facilita a chegada do sangue no membro. Então, isso faz com que haja melhora da dor. Membro pendente melhora a dor das úlceras arteriais. Que mais? Em relação ao exudato, as úlceras venosas elas são extremamente exudativas. Lembra, você tem um componente importante ali de edema, de extravasamento de fluidos. E você tem piora da exudação e ortostase. Por outro lado, a úlcera arterial não tem nem sangue chegando ali. Quem dirá vai ter edema. Como você vai ter edema se não chega sangue? Então, uma úlcera que ela exuda pouco, ela solta pouca secreção. Em relação às bordas, as úlceras venosas costumam ter bordas elevadas e irregulares, e as úlceras arteriais, bordas mais rasas e com margens mais definidas. Os pelos nas úlceras venosas estão presentes. Por outro lado, nas úlceras arteriais, eles estão reduzidos, rarefeitos ou até ausentes. Lembra, o pelo ele é uma estrutura que ele tem um turnover celular ali que é razoavelmente alto. Se não chega sangue, o pelo não cresce. Então, na úlcera de insuficiência arterial não tem pelo. Na úlcera de insuficiência venosa não tem por que não ter pelo, porque na insuficiência venosa a vascularização arterial está mantida, está normal. Com relação ao edema, o edema está presente na úlcera venosa e quase sempre na úlcera arterial não vai ter edema nenhum, não chega sangue ali para fazer edema. E outras características que você deve conhecer. Na úlcera venosa, lembra, tem aquela lipodermatosclerose cutânea, aquela pele atrófica, endurecida, hiperpigmentada, eczematosa. E comumente esse paciente vai ter uma história pregressa de trombose venosa profunda. Porque vocês se lembram que uma das causas da insuficiência venosa crônica é justamente a sequela de trombose venosa profunda. Além disso, nas úlceras arteriais é comum que esse paciente tenha história de claudicação intermitente, que é característica das úlceras arteriais. Ou então, dor isquêmica em repouso, que também é uma das características de isquemia avançada, que compõe junto aí com lesão trófica a chamada isquemia crítica do membro. Questão de prova para vocês fixarem conceito. Olha só. USP Ribeirão 2018. Paciente de 54 anos, lesão ulcerada há 1 ano, em terço distal da face medial da perna direita de crescimento progressivo. Relata ainda que a úlcera é muito exudativa e dói, principalmente quando fica por longos períodos em pé. Só a partir daí já dá para matar o diagnóstico? Dá para matar, é uma úlcera venosa. Tá bom, vamos continuar. Ela tem hipertensão arterial bem controlada, usa atenolol, temperatura local é sempre aumentada em relação do lado contralateral. Isso é normal nos pacientes que têm úlcera, porque o paciente desenvolve a úlcera, tem um processo inflamatório crônico ali, na tentativa de regenerar a úlcera, combater eventuais contaminantes. Então você tem um processo inflamatório, esse membro vai estar com a temperatura um pouco mais aumentada, isso é esperado. Hiperestesia próxima à lesão, ou seja, por perto da lesão dói. E apresenta também dermatofibrose e pulsos de difícil palpação pela fibrose local. Perceba, o pulso aqui não é que eu não consigo palpar ele porque não tem pulso. É difícil palpar porque a pele é dura e você nem consegue chegar no pulso. Por isso dificulta a palpação. Ele quer saber qual é o diagnóstico. A resposta é úlcera flebopática ou úlcera venosa por insuficiência venosa crônica. Outra questão, essa agora do ABC do ano de 2015. Sinal alternativa que descreve a úlcera de etiologia venosa. Localizada em preeminências ósseas? Não, não é. Localizada geralmente na face medial da perna. Úlcera de preeminência óssea é úlcera secundária paciente que tem alteração de sensibilidade. Geralmente fica ali machucando aquela região da preeminência e desenvolve a úlcera. Vamos continuar. Bordas são irregulares? Tudo bem, pode ser irregular. Hiperceratose e indolor? Não, ela é dolorosa e geralmente não tem associação com hiperceratose, mas sim dermatofibrosclerose. Então esquece a alternativa A.
Alternativa B, localizada em face medial, bordas irregulares, fundo com tecido de granulação e fibrina pouco dolorosa ou moderadamente dolorosa. Perfeito, gabarito da questão, alternativa B de bola. Vamos seguir. Outra coisa que vocês precisam conhecer em relação à insuficiência venosa crônica é que ela tem uma classificação clínica e isso é cobrado em prova. Essa classificação clínica é chamada de CEAP. CEAP já apareceu em algumas vezes em prova. É uma classificação que vai de 0 a 6, é uma classificação clínica que vai de 0 a 6, e ela se baseia simplesmente no aspecto clínico da insuficiência venosa crônica. CEAP 0 são pacientes que não têm nenhum sinal de doença venosa crônica. CEAP 1, paciente tem telangiectasia. CEAP 2, veias varicosas. CEAP 3, edema sem alterações cutâneas. CEAP 4, alterações cutâneas clínicas secundárias de insuficiência venosa, como hiperpigmentação e a lipodermatosclerose. CEAP 5, alterações cutâneas com úlcera venosa cicatrizada. E CEAP 6, úlcera cutânea aberta. Tudo bem? Muito bom. Só para vocês terem uma noção aí do que são as telangiectasias que a gente tanto fala no CEAP, que eu já falei para vocês antes, e o que são as veias varicosas. Olha só. Essa aqui é a característica de uma telangiectasia, estão vendo? São esses vasinhos pequenininhos, dilatados, do sistema venoso superficial. As varizes também fazem parte do sistema venoso superficial, mas são dilatações maiores quando comparadas às telangiectasias. Olha só, mulher de 35 anos, refere a 3 anos, dor e cansaço nas pernas com piora no decorrer do dia. Quando a gente tem esse diagnóstico, quando a gente tem essa apresentação, a gente tem que pensar em qual diagnóstico? Provável insuficiência venosa periférica. O exame físico evidencia varizes tronculares com 4 milímetros de diâmetro, em território de safena magna e veias perfurantes insuficientes. Qual a classificação clínica do CEAP dessa paciente? Essa é uma paciente que tem o CEAP 2, presença de veias varicosas. Lembra, CEAP 0 sem sintoma, ou nenhuma evidência clínica de insuficiência venosa. CEAP 1, telangiectasia. CEAP 2, veias varicosas. Tudo bem. Como eu faço o diagnóstico disso aí, Rivas? Como eu fecho o diagnóstico de insuficiência venosa periférica? É simples, o diagnóstico é feito através da história clínica, com aqueles 6 aspectos que a gente viu no quadro anterior, e a gente pode confirmar fazendo uma ultrassonografia com Doppler. A ultrassonografia vai mostrar ali que tem refluxo venoso, e isso é um sinal indireto ali da insuficiência valvar. Então a gente consegue confirmar o diagnóstico com ultrassonografia com Doppler. Como a gente faz o tratamento da insuficiência venosa crônica? É simples, a base do tratamento é a tal da terapia compressiva. Pode ser com meia elástica compressiva ou bandagem compressiva. A meia elástica e a bandagem, elas favorecem o sistema venoso, elas diminuem ali aquela coluna de pressão que favorece o extravasamento das macromoléculas, o edema, toda aquela história. Então, tratamento de base, terapia compressiva. O que mais? É importante que o paciente eleve o membro. Eleve o membro como, Rivas? É importante elevar o membro por pelo menos 30 minutos ali, acima do nível do coração, 3 a 4 vezes ao dia. Isso também é uma medida que favorece o retorno venoso e diminui a progressão e os sintomas relacionados à insuficiência venosa periférica. Exercícios de panturrilha. Lembra, a panturrilha, a movimentação, a contração da panturrilha é o que faz com que haja o retorno venoso dos membros inferiores em direção ao coração. Então é importante fazer exercício de panturrilha para você favorecer ou diminuir a quantidade de sangue que você tem acumulado no sistema venoso do sistema venoso dos membros inferiores. E também é importante que você tenha cuidado com a pele. Lembra que é uma pele eczematosa, ressecada, eventualmente uma pele endurecida com a tal da lipodermatosclerose. Então é importante você manter a pele hidratada, tomar cuidado para não ter nenhuma lesão que funcione como porta de entrada de infecção e por aí vai. E como a gente faz o tratamento da úlcera, Rivas? Os pacientes que têm a lesão ulcerada já instalada. Então olha só, você vai aplicar aquelas mesmas 4 medidas gerais para a insuficiência venosa periférica. Ou seja, terapia compressiva, cuidado da pele ali na região ao redor da úlcera, elevação do membro algumas vezes ao dia por pelo menos 30 minutos, exercício para panturrilha. Além disso, é importante você fazer o debridamento químico ou mecânico da lesão. Essa é uma lesão que ela fica com fibrina acumulada, uma carapaça ali de... Fibrina é um esfacelo esbranquiçado que fica ali em cima da ferida. E é consequência da exudação da ferida, da exudação da lesão.
Mas tem que ser removida. E você pode fazer isso através de debridamento mecânico, você vai lá e remove manualmente a fibrina, ou então você pode fazer um debridamento químico ou autolítico. Você pode usar ali papaína, colagenase ou algum outro debridante químico. Muito bem. É importante também você fazer aplicativos de curativos sobre a úlcera. Esses curativos devem ser regularmente trocados para que você não tenha proliferação bacteriana, infecção secundária. E você vai usar antibiótico apenas se você tiver evidência de infecção. Ou seja, se você tiver aumento do eritema da pele circunjacente à úlcera, presença de linfangite, que é aquela infecção do linfático, representado pelas estrias vermelhas que cruzam o membro. Vocês já viram linfangite? O membro fica edemaciado com o aumento da temperatura. E na região onde você tem os canalículos ali do sistema linfático, os canalículos ficam todos vermelhos, eles formam como se fosse uma rede toda avermelhada. Se você der uma googlada aí, é fácil você ver uma foto de linfangite. Não é muito comum a gente ver linfangite pura no nosso atendimento ali no dia a dia. Mas isso eventualmente acontece. E aí quando você tem a linfangite, os canalículos linfáticos ficam ali avermelhados, edemaciados, com aumento de temperatura local. E nessa situação, você precisa utilizar antibiótico terapia. Quando você tem aumento rápido no volume da úlcera venosa, isso também é um indicativo de que pode estar havendo infecção e nessa situação você usa antibiótico. Ou então quando você tem febre com a úlcera ali bonitona, né? Não tão bonitona, mas com eventualmente sinais de infecção, sem outra etiologia aparente. Ou seja, provavelmente a natureza da febre é a úlcera que infectou. Via de regra, se eu não tenho essas 4 situações, eu não uso antibiótico diante de uma úlcera venosa. Muito bem. E cirurgia, Rivas? Você me falou de como eu faço para tratar a úlcera venosa, você me falou de como eu faço para tratar a insuficiência venosa crônica, mas eu vejo que tem gente que faz cirurgia de varizes, faz laser, faz colocação de espuma. Olha só, laser, espuma, cirurgia, tudo isso a gente chama de terapia ablativa de varizes. E elas têm indicações que são parecidas. Qual a indicação da terapia ablativa de varizes? Casos refratários ao tratamento clínico, pacientes que têm infecções de repetição, como por exemplo linfangite ou celulite de repetição relacionado à insuficiência venosa, paciente que apresenta sangramento de varizes, pacientes que têm úlceras venosas que são refratárias ao tratamento clínico, ou pacientes que simplesmente têm varizes inestéticas, que incomodam o paciente. Falam, eu não gosto dessas varizes, não gosto de sair com a perna com essas varizes aqui, eu quero fazer a retirada, a ablação das minhas varizes, das minhas veias varicosas. Também é uma indicação de cirurgia. Tudo bem? Pessoal, sobre insuficiência venosa crônica / insuficiência venosa periférica, como vocês queiram chamar, era isso que a gente tinha para falar. Esse é um tema que não é extremamente comum de cair, mas quando cai, o que eles geralmente perguntam são ou as características da úlcera, ou de úlcera venosa versus úlcera arterial, ou a tal da classificação do CEAP, ou então ele vai te apresentar um quadro clínico compatível com insuficiência venosa periférica e vai te perguntar o diagnóstico. É basicamente isso que cai. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Caso não tenha, me procure aí no fórum de dúvidas, ou então me manda uma pergunta aí pelo Instagram, Facebook, mídia social, qualquer que você quiser. Mas o importante é você não ficar com dúvida. Não tenha dúvida. Chega na sua prova sem dúvidas para você ter um bom desempenho e chegar aí na vaga da sua residência que com certeza você vai garantir. Tá bom? Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Até uma próxima.